Nessa aula vamos falar sobre os alinhamentos e como utilizá-los e principalmente como não utilizá-los, tá? Quando a gente fala de alinhamentos, a gente tem os quatro principais, tá? Eu nem sei se existem outros tipos, porque esses quatro aqui, eles já são os essenciais. A gente tem o alinhamento à esquerda, então usado na maioria dos casos, que vão incluir textos longos, títulos, parágrafos, praticamente qualquer texto você vai sempre começar utilizando alinhamento à esquerda. Em países ocidentais, né? Porque a gente sabe que em países orientais é o contrário, você vai utilizar o alinhamento da direita. A gente tem o elemento do centro. Esse tipo de alinhamento a gente vai ver muito em títulos e parágrafos pequenos, né? Se você já entrou em algum landing page, tem seções que tem lá 3 colunas, cada coluna tem um ícone, um título e sei lá, uma linha de texto ou 2 linhas de texto. Já o da direita, alinhamento à direita, a gente vai usar principalmente em números dentro de tabelas ou pequenos textos, tá? Não é muito comum porque a gente ocidental não lê da direita para a esquerda. Agora, ele é bem comum em países orientais em que a leitura acontece da direita para a esquerda, tá? E a gente faz de esquerda para a direita. Agora, em tabelas, os números geralmente são alinhados à direita. Justificado. Aí a mensagem está bem clara, não preciso repetir, né? Mas, por via das dúvidas, evite usar isso. A não ser que a sua criação, a sua composição seja muito doida, poética, diferente e tenha uma razão de ser. Porque geralmente justificado a gente vai ver só em diagramação de livros, jornais e outras coisas, tá? Nem portais de notícia utilizam justificado. Agora, se você estiver trabalhando numa essay, né, aqueles artigos longos, bonitões, cheios de ilustração, imagens, e você quer fazer alguma coisa justificada, vai fundo, né? Porque esse tipo de trabalho permite isso. Mas não é comum, não é o mais utilizado e eu, pessoalmente, evito ao máximo chegar perto desse tipo de alinhamento aqui. Trouxe alguns exemplos para você ver como que isso se dá na prática, tá? A gente tem aqui a landing page da Nubank, tudo alinhado à esquerda, uma boa hierarquia tipográfica, bom espaçamento entre linha, peso bem distribuído. A gente tem aqui o footer da Nubank também, percebam como tudo é alinhado à esquerda, tá? Para manter essa ordem de leitura que a gente tem, né, da esquerda para a direita. Aqui o header da Warren, então a gente tem também alinhado à esquerda, isso é um padrão, tá? Você vai ver isso tanto em sites brasileiros quanto sites americanos, europeus, todos utilizam dessa forma aqui. Nesse caso aqui, a gente também, mesmo que a gente tenha elementos alinhados à direita, o texto dentro deles está alinhado à esquerda. E isso eu vejo muito acontecer de forma errada. A pessoa pensa que por um elemento estar alinhado à direita, o texto também precisa, mas nem sempre, tá? Às vezes eu tenho essa composição e eu não preciso ter uma caixa ao redor, pode ser só o texto também. Eu tenho uma composição de texto na direita e aí a pessoa pensa, bom, vou alinhar o texto à direita, se o texto está aqui, vamos botar tudo para a direita. Isso não é indicado, tá? Isso mexe com a ordem de leitura e não torna a composição boa de forma alguma. Aqui na conta azul a gente já tem uma composição com texto no centro. Como eu falei, né? Texto no centro a gente geralmente vai ver com esse tipo aqui de composição. Um ícone, um título, uma frase com 2 linhas, uma linha, enfim. Porque logo abaixo já vem alinhado à esquerda também. Aqui no caso do iFood, é um caso mais específico, né? Isso aqui é uma versão desktop do aplicativo, então para as categorias a gente vai ver que o texto está alinhado ao centro, porque a composição das imagens também está alinhada ao centro. Então não faria sentido alinhar o texto à esquerda, ficaria desbalanceado, tá? Todo o resto, no entanto, está alinhado à esquerda, porque é a maneira como a gente lê aqui no ocidente, né? Menos aqui, então, a barra também está no centro, é para causar ênfase mesmo, para chamar a atenção, porque se tivesse alinhado à esquerda não teria o mesmo impacto do que estando dessa forma aqui. Tabelas, né? Como eu falei, os números, quando a gente está trabalhando com tabelas, os números eles sempre vão estar alinhados da direita para a esquerda, tá? Eu não tenho uma definição teórica do porquê isso acontece, mas acredito que é porque se o número aumenta, fica mais fácil de visualizar se ele estiver alinhado dessa forma, né? Como vocês podem ver aqui, a leiturabilidade dessas colunas aqui é melhor. Agora, se for texto, aí é novamente a leitura da esquerda para a direita. Então, coluna de texto, esquerda para a direita, coluna de números, direita para a esquerda, tá?
Em aplicativo, vocês vão ver que tem bastante variações, né? No app aqui do Google Translate, por exemplo, a gente tem os botões de ações na navegação aqui com o label alinhado ao centro, né? Como eu falei, não faria sentido alinhar à esquerda, porque um elemento, um ícone com um texto faz mais sentido quando ele está centralizado. Da mesma forma aqui, mas todo o resto, né? Tirando aqui esses controles aqui, está alinhado da esquerda para a direita. Que mais aqui que a gente tem? Da esquerda para a direita no Shazam, o botão no meio, que tem que dar ênfase. E o do iFood aqui, né? Tudo da esquerda para a direita, menos navegação. E os elementos aqui em cima também do menu, que são como no desktop. Mas aqui, ó, a navegação horizontal deles também é da esquerda para a direita, tá? Bom, para fechar essa aula sobre alinhamentos, sempre lembre, da esquerda para a direita é a zona segura dos países ocidentais. Se você vai fazer uma internacionalização, aí é um pouco mais complexo, porque tem que fazer da direita para a esquerda, né? Totalmente ao contrário. Mas, para não errar, esquerda para a direita, em situações específicas centralizado, em situações mais específicas alinhado à direita, como no caso dos números ou pequenas composições no seu layout. Se você tiver sugestões, críticas ou até complementos para essa aula, por favor, já sabe, né? Deixa nos comentários. Não esquece de avaliar essa aula e a gente se vê na próxima.